Ora, a nossa viagem foi, entretanto, realizada nos 3 vídeos que antecederam este. Tivemos a oportunidade de preparar um diagnóstico estratégico, acautelando alguns dos aspectos-chave, identificando fatores críticos de sucesso, selecionando os recursos e orientações que sirvam de base a um bom planeamento do diagnóstico. No segundo vídeo, analisamos sobretudo as condições de realização desse diagnóstico, ou seja, como é que se passa a prática, e quanto maior for o cuidado no planeamento do diagnóstico, mais fácil será realizá-lo e mais completas, detalhadas e úteis serão as informações que daí resultarem. No terceiro vídeo, alimentados pelas informações de qualidade que uma análise SWOT pode trazer, já começamos a pensar o planeamento estratégico, a definição dos objetivos, a identificação dos KPI, dos indicadores-chave de desempenho e, consequentemente, a fase seguinte de responsabilização para supervisores e docentes relativamente àquilo que será a orientação do seu trabalho. E, portanto, há uma quarta fase que é o de fazer responsabilizar, ou, se quiserem, numa linguagem mais meiga, o consensualizar objetivos negociando-os, de maneira a mais facilmente poder orientar os esforços individuais em função de preocupações coletivas. Ora, o que já era, mas tornou ainda mais claro, é que cada escola tem, obviamente, o seu projeto educativo e terá, obviamente, os seus indicadores-chave de desempenho. Claro que alguns são comuns a todas, obviamente que sim. Mas as especificidades, a filosofia, a história, a cultura, os valores, o meio, etc., seguramente que determinarão diferentes apostas estratégicas, diferentes necessidades, diferentes orientações para o futuro, diferentes indicadores. E a esse respeito, gostaria de vos contar uma história que é ilustradora, perfeitamente ilustradora, daquilo que pode ser uma orientação estratégica completamente diferente daquilo que nós estamos habituados a ver. E há aqui, obviamente, uma carga social e cultural ao redor que assim o determina. É uma história, obviamente, imaginada, é uma ficção, a propósito de um pequeno país insular, uma pequenina ilha chamada Fontaine. Trata-se de uma, enfim, uma sociedade altamente civilizada, em que a graça e a harmonia de movimentos têm enorme importância. Tem tanta importância como para nós as capacidades intelectuais. E por isso esta sociedade despreza as pessoas desajeitadas. Um pouco como no nosso caso, na nossa sociedade, nós desprezamos os estúpidos, os pouco inteligentes. Essas pessoas em Fontaine, que eram desajeitadas, eram muitas vezes designadas até por patetas e até se contavam anedotas sobre pessoas que não se encaixavam bem dentro daquilo que era tido como o cidadão exemplar. E esta sociedade tinha acabado por desenvolver um sistema de escrita que só podia ser dominado por pessoas habilidosas, já que o tipo de tecnologia que tinham desenvolvido exigia uma grande habilidade e uma grande graciosidade para trabalhar com as máquinas, por exemplo. E nas escolas, o sucesso dos alunos era em grande parte determinado pela sua aptidão para a graciosidade de movimentos. O Serviço de Educação de Fontaine criou até um vocabulário complexo e formas de avaliação que lhe permitiam distinguir entre diferentes níveis de graciosidade. Criaram-se pequenas escolas especiais para os alunos que eram extremamente desajeitados. Isto é, aqueles alunos que havia mesmo um quociente, o quociente de graciosidade. Aqueles alunos que tinham quocientes subnormais de graciosidade tinham direito a umas escolas especiais. E foram até organizadas diversas formas de apoio nas escolas regulares para as crianças e jovens que eram consideradas moderada ou ligeiramente desajeitados. Nesta ilha, à entrada para o ensino secundário, os alunos eram testados e distribuídos por diferentes turmas de acordo com a graciosidade dos seus movimentos. O currículo dava uma enormíssima importância a todos os aspectos relacionados com o movimento, tal como a dança, a rítmica, por exemplo. E nos últimos anos tinha vindo a ser dada uma grande atenção à graciosidade como tema curricular transversal. E por isso a maioria das abordagens de ensino acabou por se focar no movimento como meio de comunicação, como meio de registro. Os investigadores verificaram que havia
contudo, grandes discordâncias entre os membros da comunidade sobre o sistema escolar da ilha. Muitos professores diziam, por exemplo, que era difícil ensinar os alunos que, na sua opinião, tinham um potencial físico insuficiente para acompanhar aquilo que eram as atividades normais da escola e as aprendizagens consideradas essenciais. Alguns pensavam que era necessário mesmo criar turmas especiais, onde os alunos menos capazes pudessem ter maior ajuda e atividades extracurriculares, como, por exemplo, literatura, estudos humanísticos, matemática. Outros, pelo contrário, achavam que isto implicava uma certa forma de segregação. E, recentemente, o jornal da ilha, de Fontaine, tinha inclusive chamado a atenção para uma elevada taxa de abandono no sistema escolar por parte das crianças designadas desengraçadas. E referia, inclusive, que muitas destas crianças dedicavam o seu tempo a atividades que eram consideradas antissociais, como, por exemplo, frequentar bibliotecas. No entanto, um relatório já publicado indicava que estes jovens, apesar de não terem tido sucesso na escola, até conseguiam, em adultos, levar uma vida perfeitamente equilibrada e sem problemas. A grande questão com que se defrontavam os professores de Fontaine era saber exatamente o que é que pode fazer a escola para ajudar as crianças com necessidades educativas especiais. Esta história, do meu ponto de vista, é uma absoluta e completa delícia, porque nos ajuda a perceber que há um enquadramento cultural e social que é altamente determinante das opções do sistema educativo e, consequentemente, das escolas que o constituem. E, portanto, num outro mundo, numa outra sociedade com outros valores, os propósitos seriam diferentes, os objetivos estratégicos seriam seguramente diferentes, os indicadores-chave de desempenho iriam ser seguramente diferentes. A realidade que vos proponho não é, obviamente, tão radical quanto isso, mas é a realidade concreta de uma escola que, apesar de ser do sistema educativo português, tem uma especificidade muitíssimo interessante ao nível das grandes prioridades que estabelece para o trabalho a desenvolver com os alunos. Este texto que aqui vos apresento, por exemplo, é retirado de um relatório a propósito da elaboração de um perfil de competências específico para a escola em questão, o relatório onde se dá conta daquilo que são do que é uma das grandes prioridades da escola, que tem a ver com as dimensões do saber-estar. A preocupação da cidadania é uma coisa absolutamente patente em todos os documentos. Na análise do projeto educativo, por exemplo, resultava claro que mais de 50% das referências a grandes efeitos educacionais previstos e pretendidos pela escola tinham a ver com questões relacionadas com o saber-estar. Saber-estar e saber-ser. Ora, numa escola destas, seguramente que para além dos resultados académicos há um conjunto de preocupações de competências transversais que têm que ser trazidas para cima da mesa. E esta escola, há uns anos atrás, resolveu fazer um trabalho interno de desenvolvimento de competências transversais que lhes fossem específicas. O resultado foi o seguinte. O projeto chamou-se Mais Cidadania, um nome consensual eleito pelo conjunto de agentes educativos, foram inquiridos alunos, professores, auxiliares de ação educativa, etc. Aliás, o próprio logo do projeto foi elaborado pelos alunos de um curso de design. E à saída desse projeto, que durou 2 anos, com a escutação de rigorosamente todos os agentes da comunidade educativa, foram elencadas estas competências como sendo as competências-chave para a orientação do trabalho educativo na escola. Recordo, nada disto anula, obviamente, a importância dos resultados escolares de tipo académico. Apenas o enfoque que esta escola trazia às dimensões do saber-ser e do saber-estar justificou que a direção achasse que valia a pena ter algum grau de operacionalização, ao invés de ficar genericamente com umas expressões no projeto educativo remetendo para valores e preocupações relacionadas com comportamentos, atitudes e formas de estar, de pensar e de sentir. Estas foram as competências, honestidade, responsabilidade, que se encontram devidamente operacionalizadas em descritores de desempenho e é um documento que de resto vos será facultado. Ora, numa escola destas, é obviamente que os objetivos estratégicos têm, ao nível dos resultados, têm que remeter para estas coisas, para este conjunto de competências, e, portanto, isto tem que se ver refletido na estrutura de trabalho, nos departamentos, nos professores, nas equipas de assistentes operacionais, na comunicação com os pais, nas exigências feitas com os alunos, no regulamento interno, etc. E, portanto,
A especificidade desta escola iria determinar, por exemplo, regressando à atividade que temos em mãos, processos de orientação dos professores em termos do seu desempenho em sala de aula, e não só, mas em sala de aula, muito orientados para isto. Um primeiro trabalho, e decisivo, seria o de não esquecer o cruzamento necessário destas competências com a competência previstas para os alunos à saída da escolaridade obrigatória. O trabalho realizado na escola a que me refiro foi anterior à saída deste perfil de alunos. A escola não abdicou de algumas das especificidades do perfil de competências, mas tem vindo a fazer progressivas adaptações àquilo que também agora é o grande quadro de referentes para os 12 anos da escolaridade obrigatória. E, portanto, este constituiria o quadro de referentes para o funcionamento da escola, constituiria o quadro de referentes para o trabalho a desenvolver pelas várias equipas e, obviamente, constituiria o quadro de referentes para qualquer atividade de supervisão pedagógica. Portanto, nesta escola há um conjunto de objetivos e de indicadores-chave que remetem para aspectos relacionados com o saber-estar e o saber-ser e que têm que ter repercussão nas mais diferentes iniciativas e atividades da escola. Por exemplo, na quantidade e qualidade de projetos que desencadeiam. Mesmo os projetos de matemática ou na área das ciências tinham componentes relacionadas com o saber-estar, o trabalho colaborativo, o respeito pelas regras, a assiduidade, a pontualidade, um conjunto de regras de comportamento e de formas de estar em público, etc. Ora, também isto deve ser vertido para o próprio desempenho docente e, portanto, a própria escola também equacionou como necessário que os mecanismos de supervisão incorporassem estas preocupações. Vinha de cima dos objetivos estratégicos, tinha que ver-se refletido na sala de aula. Portanto, uma das preocupações que a escola teve foi a de montar processos de observação de aulas entre pares que refletissem esta especificidade, esta forma de trabalhar da escola e os propósitos que a animavam. Ora, este é o contexto a partir do qual me parece interessante que possamos realizar a nossa atividade. Um contexto destes, para o qual facultarei informação um pouco mais detalhada, mas que justificaria a atividade seguinte. Há um conjunto de questões que animam a reflexão que proponho que se faça. A primeira, e desde logo, é a seguinte. Este tipo de competências, as 8 ou 9 competências definidas pela escola em questão, cruzadas com as competências de saída da escolaridade obrigatória, como é que nós vamos fazer refletir estas competências nos KPI? Porque, quer dizer, não basta dizer nós queremos alunos honestos, certo? O que é que isto na prática significa? Como é que nós vamos tratar de avaliar se isto é assim ou não? Segunda questão, e essa sim é mais importante. A primeira é mais de reflexão, a segunda vai ter que ter uma dimensão prática e de resultado, que é como é que nós podemos ver refletidas estas competências, as da escola cruzadas com o perfil de saída dos alunos na escolaridade obrigatória, nas 4 dimensões que é suposto ter em conta num processo de observação de aulas, como aquele que estamos a preparar. Designadamente, a preparação das aulas, a execução das aulas, o modo como as aulas são monitorizadas, a relação pedagógica e a avaliação. Estas 4 são as consensuais, de resto, a partir destas 4 dimensões que o próprio processo de avaliação de desempenho, de alguma forma, está estruturado para as dimensões de conhecimento científico e pedagógico, como sabem. Uma terceira questão que orienta o trabalho que temos a desenvolver é como é que nós vamos articular a avaliação de desempenho, nomeadamente a que tem um caráter mais sumativo, com uma gestão de desempenho, que tem mais que ver com a lógica de regulação, de monitorização, de acompanhamento, de parceria, de liderança colaborativa, que é aquilo que é característico da supervisão, nomeadamente a supervisão com base na qual temos vindo a trabalhar, a pensar e a refletir. Por último, mas não menos importante, e é onde eu também gostaria de chegar, que grelhas mais se adequam e como é que elas podem e devem ser utilizadas. Portanto, a atividade que vos proponho, na prática, é simples, fruto da nossa preocupação da observação de aulas e estruturados que já estão os objetivos que fizeram o favor de definir. Estruturados que estão os objetivos para o projeto de observação de aulas, um primeiro e decisivo aspecto será rever os objetivos incorporando esta preocupação, a do saber-estar e das competências, e conceber grelhas que permitam ao supervisor e ao supervisionado a observação e a monitorização das aulas, nomeadamente nestas 4 dimensões: preparação, execução, relação pedagógica e avaliação.
E as grelhas que vos proponho, eu sugiro que seja apenas uma, simplesmente é uma que se desdobra em duas. A grelha que sugiro é uma grelha de avaliação de escala descritiva, porque serve os dois propósitos, como iremos ver e teremos a oportunidade de analisar. Esta é a tarefa que vos proponho e para a qual, na aula anterior, já fizeram uma análise às metáforas, portanto já perceberam que esta lógica da avaliação e da gestão do desempenho é importante do ponto de vista da quantificação, se quiserem, e da utilização de um instrumento credível, e nós vamos tentar construir. Já tiveram em linha de conta também as preocupações relacionadas com o equilíbrio entre subjetividade e objetividade, mas, por último, mas não menos importante, já tiveram também que entrar em linha de conta com o facto do processo avaliativo ser um processo negocial, onde por vezes sacrificamos o alegado rigor, a alegada objetividade e a alegada possibilidade de quantificação por um alcance estratégico do juízo avaliativo, que é isso que determina que, por exemplo, na relação com alunos, a nota atribuída no final de um primeiro período possa não ser aquela que é matematicamente exata, mas é aquela que nós sabemos que vai gerar os efeitos que nós pretendemos para o desempenho do miúdo no segundo período. Nos miúdos eu sei que se lhes der positiva no primeiro, no segundo eles vão trabalhar e esforçar-se pouco. Noutros miúdos eu sei que se der negativa no primeiro período, eles vão ficar de tal maneira desmotivados que é provável que repitam a negativa no segundo período. Portanto, há um alcance estratégico e negocial e dos efeitos do juízo avaliativo que é necessário ter aqui em linha de conta, e essa foi a reflexão que, entretanto, já foi feita. Para realizar esta atividade, importa agora conhecer várias coisas. A primeira, desde logo, é o que é uma grelha de avaliação de escala descritiva. O que significa identificar as diferenças entre uma grelha de avaliação de escala descritiva e uma grelha de avaliação com escala uniforme ou universal, como se costuma chamar. É necessário perceber a diferença entre índices e comportamentos ou critérios. Quando queremos uma grelha, uma coisa é uma checklist ou uma lista de verificação, outra coisa é uma grelha. Uma grelha, por natureza, trabalha com critérios. É importante também percebermos isso. E é interessante o espaço de desenvolvimento de aprendizagens, de criação de uma rúbrica, para o qual terão todo o apoio, toda a documentação necessária e todo o tempo do mundo para elaborar isto.